Bom dia, a paz do Senhor, povo de Deus, como minha irmã e profeta Nitesca Alves sempre fala, né? Gosto bastante dela, dessa semelhança, dessa humanidade que ela sempre traz e transborda de Deus nas suas ministrações. E se cumpre na vida dela a palavra que a igreja carrega, que devemos nos fortalecer uns aos outros, tendo essa consciência como igreja de que nossos irmãos estão passando por sofrimentos. Nós sabemos que quem fala a verdade, vive a verdade, estão sendo perseguidos, pressionados para abandonar o propósito que a igreja de Jesus Cristo carrega. E pela misericórdia temos transbordado da obra que Ele tem colocado em nossas mãos e vai prosperar. A cada dia mais, em nome de Jesus, eu creio e profetizo sobre as nossas vidas que nós nos levantaremos poderosamente no poder do Espírito Santo de Deus, que o mesmo poder que emanava na vida de Sansão estará sobre nós, sobre a igreja de Cristo. Para quê? No propósito de destruir os filisteus, de destruir os inimigos do povo de Deus. Para isso Sansão foi enviado ao mundo. Para isso fomos enviados ao mundo. Para isso estamos debaixo da autoridade de Jesus Cristo, deste nome poderoso que está acima de todo nome, e a igreja de Cristo, em verdade, falando a verdade, guiado pelo seu cabeça, Jesus Cristo, e todo espírito de divisão, de dissensão, de espalhar um falso evangelho, será cancelado no nome de Jesus. E haverá união entre as igrejas de Jesus Cristo. Não é a igreja tal tá errada, não é bem assim, ó. Eu li a Bíblia e é essa a interpretação. Não, haverá união, diz o Senhor. Um povo unido, jejuando, chorando, cinzas, pó, humilhando-se na presença do Senhor e clamando por sua intervenção diante dos decretos contra o seu povo. Foi assim que sucedeu no reinado daquele rei Xerxes, onde a rainha Esther fez uma intervenção, aonde ela falou com o rei, aonde o povo de Deus se dobrou, se humilhou e buscou a presença do seu Deus. Pois o povo estava cativo na Babilônia para a preservação da sua vida. Estavam debaixo da vontade de Deus e por isso clamou ao seu Deus e Senhor, que deu a estratégia ao seu povo, aos seus líderes, para manifestação do poder de Deus, porque eles venceram aquela guerra, eles derrotaram os inimigos, porque Deus estava com eles e Deus está com a sua igreja, em nome de Jesus. E essa palavra é quentinha do céu, que ministrou agora o Espírito Santo e está liberando sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida da igreja, para nós não esquecermos quem somos e o propósito que a igreja de Jesus Cristo carrega. É o lugar onde as pessoas lembrarão, depois da grande seca que virá sobre o mundo, que é este lugar que tem pão, que é este lugar que sacia a alma. Não se engane. Hoje, os muitos que hoje desprezam, que hoje zombam e que estão sobre o domínio da carne, das prazeres da carne, da paixão da carne, essas almas sentirão sede, estarão fadigados, como me diz agora o Espírito Santo, como aquela mulher em Samaria, aonde Jesus senta no poço e conversa com ela. A alma deles estarão exausta da vida que escolheram, da vida que seguiram, e estarão sedentos pela água viva, diz o Senhor. O propósito de Cristo vai prosperar.
que está em suas mãos. Porque é isso que diz em Isaías 53. É isso que diz em Isaías 53. Ele se manifestou, Ele veio ao mundo, Ele se colocou em nosso lugar e por causa dele não somos condenados. Temos a vida eterna. É o melhor de Deus enviado ao mundo. É o melhor de Deus enviado ao mundo. Esse é o caráter de Deus. Eu não sei o que você tem na sua vida que é mais ou menos e diz, Deus me deu. Mas o que eu vejo na palavra é que Deus é um Deus de Éden. Deus é um Deus de Canaã. Deus é um Deus de Eva. O que Ele forma, Ele mesmo diz, é muito bom. O que Ele cria, Ele diz, é muito bom. Espere a obra de Deus concluir. Porque se é Deus que começou a obra, se é Deus que começou a obra não termina mais ou menos, a obra não termina bom, que já seria excelente para quem veio da miséria, para quem não sabia de nada como eu e você. Porque quando nós não conhecemos a palavra de Deus, somos miseráveis e pobres. Então a obra termina, é muito bom, é muito além do que eu e você pensa, é muito além do que eu e você imagina, como ministrou o Espírito Santo na vida da minha irmã Camila Barros. E essa palavra que o Senhor traz agora é justamente falando para mim do céu, daquilo que está nos esperando. Não venhamos esquecer o propósito maior da igreja, que não é ganhar esse mundo. É de livre e espontânea vontade que abrimos mão dessa vida, como nos ensinou o nosso Mestre, Jesus Cristo. Porque a vida que nos importa de verdade é a vida eterna. Então eu não sei qual é a falta e pelo que você está esperando, mas antes de eu entrar aqui, o Espírito Santo começou a ministrar. Ele nos arrancou do Egito, Ele nos tirou de lá com a sua mão poderosa, com o seu poder, com a sua presença. E assim nos diz o Senhor, nesse momento de espera. Moisés foi ao monte e o povo estava esperando. E a alma começou a ficar inquieta. E quando estamos esperando, revelamos verdadeiramente em quem cremos. Verdadeiramente, se estamos confiando na palavra ou se daremos o nosso jeito. E expurgaremos, eu digo a palavra expurgaremos, porque é a palavra que está vindo agora na minha mente. Mas é pôr para fora. A aprendizagem do templo que é santo e que habita o Espírito Santo de Deus. Então, é exposto para ser expulso para fora. O que? A aprendizagem do Egito. Então, eles estão ali esperando Moisés e eles trazem ali uma aprendizagem. Você acha que aqueles ouros que eles pegam, que cada um se junta e leva os ouros para formar deuses com as suas próprias mãos? De onde eles tinham aquela aprendizagem? Qual era o lugar que eles estavam e que tinham deuses e que eram adorados e que eram oferecidos sacrifícios e que tinha dança e que tinha bebedice? Isso era uma cultura do mundo, isso era uma cultura do Egito, isso era uma cultura do território da qual eles foram arrancados e agora eles estão colocando para fora essa aprendizagem, diz o Senhor. E a gente não entra em Canaã com a mentalidade do Egito. A gente põe para fora essas obras. A gente expulsa do templo. A gente abandona esses maus caminhos de adorar outros deuses e coloca a Deus como o Senhor da nossa vida. No caminho somos pressionados para adorar outros deuses. Mas glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus tem nos levado a trazer uma adoração de verdade, em espírito e em verdade. Tem nos feito conhecer aquilo que agrada ao coração de Deus, porque Jesus tem revelado ao Pai para nós. Ele nos revelou ao Pai. Então, só um minuto, deixa eu abrir aqui o versículo.
Aleluia, glória a Deus. É porque essa palavra foi logo quando eu iniciei. E o Espírito Santo de Deus é livre. Então, essa palavra que o Espírito Santo traz agora para mim e para você é posicionamento. Se posiciona com Cristo ou se posiciona no pecado? Então, Êxodo 32, verso 26. Então, há aqui uma oportunidade. Uma oportunidade. Raabe teve a oportunidade de se posicionar, porque era eminente. Viria a desgraça, viria a destruição sobre Jericó. Então, a palavra de Deus diz assim: então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Quem é pelo Senhor, junta-se a mim. O povo de Deus, falando numa linguagem para eu e você entender, aqueles espias deixam bem claro para Raabe que eles estariam livres daquela promessa, daquela palavra, se ela descumprisse, se o povo dela não estivesse dentro da mesma habitação e um fio de escarlate pela janela. Se ela os entregasse ao povo da cidade, né? Falando com a minha linguagem. Então aqui há um posicionamento, aqui há um convite. Escolham um lado. Escolham um lado. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junta-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo. Isso é uma afirmação. Fizeram para si deuses de ouro. Trouxeram para o acampamento. Trouxeram para o meio do povo de Deus. Trouxeram para as suas tendas. Trouxeram. O quê? A palavra de Deus diz: que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados dele. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. E você vê que aqui o fator principal era a espera. Irmão, mesmo quando estamos parados, esperando a direção de Deus, esperando Deus trazer Eva, esperando Deus trazer Isaac, e seu irmão aprendeu, seu irmão não é melhor do que você. Mas nós temos que nos posicionar em algum momento. De que lado de verdade nós estamos? E combatermos as obras das trevas, porque aqueles que não se posicionaram ao lado do Senhor estavam com o espírito contrário ao plano de Deus, ao propósito de Deus, a permanecer no acampamento, levando o povo a pecar contra o Senhor. Falando numa linguagem hoje, para mim e você entender. Então esses estão se posicionando ao lado do Senhor. Esses estão pegando a espada e falando a verdade. Porque a palavra de Deus, ela penetra.
Ela faz o que, numa linguagem para você entender, o que uma espada normal, aquela espada de guerra, ela é muito mais eficaz do que uma espada de guerra, do que essas cargas de navio, do que uma bomba. Então Deus quer posicionamento. E aqui, que era a proposta inicial e que agora iremos entrar nela, mas o Espírito Santo é livre para falar. E nós temos Jesus Cristo, que intercede a Deus por nós. Nós temos Jesus Cristo, que nos reconciliou para com Deus, porque nós tínhamos, todos pecaram, diz a palavra de Deus. Só para eu te entregar aquilo que o Espírito Santo está falando. Todos pecaram. E eu me posicionei, eu estou com Cristo, eu quero o céu, eu quero a vida eterna. Eu quero a verdade. Eu quero a nova vida. Não a maneira de vida do Egito. Não a maneira cultural do Egito. Não a religião dos meus antepassados. Não essas aprendizagens. Não essas. Mas o novo nascimento. Nascer de novo. Ou seja, você não sabe de nada. Cristo te dá uma nova vida. Cristo é que te dá uma nova história. A palavra de Deus é o livro onde nossa alma deve anseiar. E não se preocupe que vai chegar esse tempo. Daqueles que hoje não querem ouvir a voz de Deus, mas que irão chorar e se lamentar. E suas almas estarão sedentas, porque provarão dos caminhos, mas continuarão numa exaustão da alma. Porque psicologicamente, emocionalmente, estarão desgastados. E o físico afetados. Irão clamar dentro de si por Jesus, como a mulher de João 4. A mulher de Samaria. Irão clamar. Não quererem ir mais o poço que sempre vão. Buscar nos mesmos lugares. Irão pedir para sair dos túmulos. Então Jesus Cristo é o nome que estará na mente das pessoas. O nome Jesus Cristo é em quem as pessoas pensarão quando estiverem doentes, quando estiverem na seca, quando estiverem enfermos, quando estiverem cativos. É o nome Jesus Cristo, assim nos diz o Senhor. Então, 1 Crônicas, capítulo 29, do verso 10 ao 19. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tudo. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Veja o coração que reconhece a soberania de Deus. Que Deus de Deus é o dar.
que reconhece o poder de Deus, a força que vem de Deus, e que reconhece o que nós estamos te dando veio de ti. Então como é que eu posso me orgulhar de algo que eu estou dando para Deus se vem dele? Então tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos. E toda ela pertence a ti, ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos. E toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração. É como se fosse aquela imagem do raio-x, que vê tudo dentro. Mas Deus vai além, é só um exemplo. E que te agradas com a integridade e não com a corrupção, a desonestidade, a infidelidade. Não, não, não. Deus não mudou, irmãos. Tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. Tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vim com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído, ó Senhor. O Senhor, Deus de nossos antepassados Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo. Conserva para sempre o que? Esse desejo no coração do teu povo de contribuir espontaneamente, com alegria, entrega total, com integridade de coração. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia: louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. Aleluia, glória a Deus. Enquanto eu ministrava essa palavra, o Espírito Santo trouxe uma outra. Eu vou abrir aqui pra gente. Agora aqui nós iremos ver o coração de um outro homem que não reconheceu o favor do rei, que não deu ao rei e aos seus soldados aquilo que lhe era merecido. Essa passagem veio ao meu coração assim que eu estava lendo a passagem de Davi. 1 Samuel, capítulo 25, fala assim para mim e para você, do verso 2. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso,
enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Diga-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. Então Davi está enviando os seus rapazes, aqueles que estavam com eles, os seus soldados, eu diria. E Davi está dizendo: quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Há uma proteção, estava guardando tudo que tinha. Pergunte a eles, e eles lhe dirão, aos pastores: por isso, seja favorável, pois estamos vindo em uma época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e ao seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi. E ficaram esperando. Tu acha que Nabal não sabia quem era Davi? Se a mulher dele sabia, imagina ele. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi. E ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde, e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde. Veja só. Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim, eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, a mulher de Nabal, deste homem que a palavra de Deus diz mau e rude. Disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. Ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, nada perdemos. Então, os próprios, vamos trazer para uma linguagem de hoje, os próprios empregados, servos de Nabal, estão testificando da palavra, da mensagem que Davi está falando, não é? Estão testificando. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição para sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Então, Nabal é alguém que não escuta ninguém, porque se ninguém consegue conversar com ele, é alguém que se acha autossuficiência, é alguém que é elevado demais, soberbo, mau, rude, ignorante, e que não reconhece o favor que foi prestada à sua casa, a proteção sobre as finanças, a proteção sobre os seus bens. E quando o Espírito ministrava essa palavra, é sobre aqueles mesmo que têm sido abençoado pelo Senhor. Não tem esse coração de Davi,
que fala, que diz, porque a boca fala do que o coração está cheio, que reconhece, se eu ganho 1000 é porque Deus me deu. Então quando eu levo para Deus, eu estou devolvendo para Deus, eu estou dando para Deus. Como eu posso me orgulhar se Deus mesmo me deu e eu mesmo estou devolvendo para Ele, estou dando para Ele, estou ofertando a Ele a sua casa, estou beneficiando alguém. Você vai entender a palavra que o Espírito Santo vem ministrar em nossos corações. Então você vê aqui um outro coração. Rude, mau, ignorante, orgulhoso e autossuficiente. Então escute. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrados, 100 bolos de uva, passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Ele me pagou o bem com o mal. Ele me pagou o bem com o mal. Cadê? Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostou-se perante Davi com o rosto em terra, se humilhou. Irmãos, a mulher se posicionou. Então, esse pensamento, eu mereço ser feliz, desço da cruz, abandono a cruz, eu sou uma filha de Deus, eu sou um filho de Deus. Jesus está posicionado, está passando vergonha, está ali em humilhação. Suas vestes estão sendo tocadas, seu corpo, sua cabeça com espinhos, carregando a cruz, um castigo, as dores do pecado, meu e seu. O castigo do pecado, meu e seu, as enfermidades, minha e sua. Ele está posicionado numa posição de humilhação, porque Ele é o rei, Ele é o herdeiro do trono, Ele é o dono de todas as coisas. Então essa palavra assim, você merece ser feliz, então deixa. Você merece ser feliz, desiste. Você merece ser feliz, sai. Você merece ser feliz. Então, Deus quer te dar uma felicidade. Deus quer te dar Eva. Deus quer te dar Isaac. Deus quer te dar o que é bom. Mas é perseverando em fé na sua palavra, naquilo que Ele prometeu a mim e a você. Então você vê aí como minha irmã ensinou o sofisma. Uma verdade e uma mentira. Então Deus não quer você nesse sofrimento. Mas tem sofrimento que é necessário eu e você passar para rompermos com Deus, com o poder de Deus, bem claro, e com a presença de Deus, com a bênção que está sobre a vida de Jesus. E que por causa dele somos abençoados, somos agraciados, somos favorecidos. Não é obras e não é merecimento. É a fé nele, que depositamos dele e batemos na porta, perseverando, insistindo, porque a sua palavra nos revela o seu poder, a sua presença e que para ele nada é impossível. Deus nunca disse ao povo que o povo era forte para Canaã. Ao contrário, Deus sempre deixou claro que eles eram grandes e fortes. E você vê na fala, quando os espias traz, depois leia lá, eles dizem, não podemos contra eles. Isso é uma verdade, eles não podem. Deus nunca disse, vocês são poderosos, vão destruir os inimigos. Não, Deus disse que iria expulsar
e que colocaria na mão deles Canaã. Então eles esqueceram por causa da voz negativa. Os incrédulos ativaram nele o que era negativo, ativaram o choro, ativaram a dor. E eles, ao invés de profetizar, de falar a palavra, vamos conseguir, porque Deus está conosco, vamos conseguir, porque Deus nos prometeu, de verdade não podemos contra esse povo, isso é uma verdade. Na humanidade não podemos, mas não é sobre o que nós podemos, é sobre quem Deus é e sobre o que Ele falou. Quantas vezes eu me peguei assim, eu não tinha força para andar, para levantar, mas a minha boca estava livre. Porque muitas vezes estamos na prisão, feridos e presos, mas a boca está livre, a alma está livre. Então nós louvamos ao Senhor, nós lemos a palavra. E eu nem falava com palavras feito Ana. Eu falava aqui na mente. Eu não tenho para onde ir. Só tu tem o que eu preciso, a vida eterna, as palavras, para onde é que eu vou? Eu não vou desistir, eu vou continuar aqui, porque eu sei que esse é o caminho. Quantas vezes eu falei assim na cama, sem nem conseguir sair da cama, mas falando na mente. Eu não posso viver longe de ti. Eu não vou desistir. Eu sei que é a coisa certa. Eu sei que não é sobre mim. Eu sei que tu vais fazer alguma coisa, tu vais destruir, tu és poderoso. Essa situação não vai prevalecer, porque sei que tu vais manifestar o teu poder e tu vai destruir tal coisa que é contrário ao teu plano, ao bem-estar, à saúde e à vida que tu queres que o teu povo tenha para contigo. Uma vida santa, separada, que glorifica o teu nome e as nações veem santidade e as nações veem o próprio Deus. Então, eu falava o que eu cria, mesmo sem poder andar, mesmo sem poder levantar, mesmo sem força física, para você entender. Jesus estava na cruz, mas ele abriu a boca. Aí disse para hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E disse, Pai, perdoa os pecados, eles não sabem o que fazem. Então você vê que Jesus não abriu a boca e falou o contrário, porque o coração dele estava no Pai. E Deus me traz agora com essa palavra. Vamos finalizar. Então Abigail chega se humilhando. A mulher do fluxo de sangue toca na orlas. A mulher que tinha a filha cheia de demônios clama a Jesus. Persevera em clamar. Porque ela sabe, ela tem certeza que Jesus pode fazer. O problema é que as pessoas estão sendo afetadas na fé, estão incrédulas. Há muitos incrédulos na porta. Há muitos incrédulos na porta, é agora que me diz o Senhor. A sua fé foi afetada, foi frustrada pelo tamanho do problema, pelo tamanho da situação. E Deus me revelou isso me lembrando. Lembra quando você falava, dizia, eu não consigo? E ele falou, é justamente essa palavra do povo na frente de Canaã. É a gente olha e diz, meu Deus, eu não consigo fazer. Você não consegue, irmãos, mudar um ser humano. Você não consegue. Existem obras que são maiores, são fortes, são poderosas. E o poder de Deus é que se manifesta. É Ele que se manifesta na situação do jeito que Ele sabe. Mas Ele tira os inimigos. Ele tira, irmãos. Então o que Deus está falando agora é que tem muita gente frustrada na porta. Foram abaladas na fé por conta do tamanho do problema, da situação. Então Deus te dá uma palavra de restauração, aí você está lá nas redes olhando uma pessoa com outra pessoa, viajando, e isso e aquilo, uma vida falsa, mentirosa. Teve uma vez que, eu não tenho o hábito de olhar essas notícias, né? Mas chegou ao meu conhecimento uma notícia de uma amante que o marido se suicidou e que ela diz assim, foi amante porque ele deixou a mulher, e era um líder cristão, deixou a mulher e foi morar com essa amante, que essa mulher, então, era uma amante, né? Você sabe que isso não vem de Deus. Então veja, não, mas presta atenção na fala. A mulher que estava com ele atualmente disse assim, que eles eram muito felizes. Então como é meio distorcido isso, né? Se eles eram tão felizes, por que ele se suicidou? Ninguém é feliz longe da presença.
Então, a gente pode tentar convencer o mundo que é feliz sem a presença de Jesus. Mas as obras revelam que isso é uma mentira. Ele não era feliz. Nós éramos muito felizes. A atual mulher que estava com esse homem, que deixou o seu lar, os seus filhos e a sua esposa, e era um líder cristão. Mas ele se suicidou. Então a fala dela não é coerente. Como que eles eram felizes e ela se suicidou? Você está entendendo? Então a palavra de Deus vem nos falar. Abigail então se humilha ali na presença de Davi. Se humilha e diz: ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Veja que história. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva. Ela jogou a culpa toda nela. Ela assumiu a culpa, irmãos. Que mulher é essa? Pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que trava os combates do Senhor, pois certamente fará um reino duradouro para ti. Pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que trava os combates do Senhor, as lutas do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como por uma atiradeira. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como por uma atiradeira, quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel. Meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem ter feito justiça com tuas próprias mãos. Veja, essa mulher é muito sábia. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal, que, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nem um só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi
aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido, nos diz o Senhor. Veja, ela trouxe livramento, uma intervenção. Porque trazendo para a linguagem de hoje, quando ele assumisse, né, todo o bem que o Senhor tem falado, se cumprisse na vida dele, o coração dele não pesaria de ele ter feito justiça com as suas próprias mãos. E ao ler essa palavra, eu me lembrei de épocas que Deus não me deixou agir, não me deixou falar, não me deixou fazer nada com as minhas mãos, embora eu quisesse me defender, e ele não deixou. Então nós entendemos, para que não haja esse peso no nosso coração, porque é isso que a palavra de Deus revela para mim e para você, que Deus mesmo é livramento, que coloca pessoas e situações para nos livrar de fazer aquilo que vai nos prejudicar no futuro, assim nos diz o Senhor. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Ele estava alegre, ele estava bebendo, ele estava se divertindo, ele estava alegrando a carne e de repente, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. O Senhor mesmo agiu na situação. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que lhe tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Então veja que história. E você vê aqui um coração entregue, que reconhece o Senhor, que sabe que nada tem. E aqui você vê um homem totalmente carnal, rude, insensato. Você vê aqui uma mulher sábia, que se põe como livramento na vida de Davi, na vida de alguém que carrega um propósito muito grande da parte de Deus. E ela leva ali uma oferta para ele, para os seus soldados, porque é justamente sobre entrega que o Senhor me traz aqui para falarmos. Então, para encerrarmos, né, porque o Senhor trouxe no meio de toda a ministração outras palavras que não era bem o que ele tinha dito, mas que está dentro do que ele tinha falado. Lá em Lucas 21, 1:4, você vê que uma viúva dá tudo. E por que o Senhor está me trazendo com esta palavra? Porque Deus enviou Jesus ao mundo. Deus entregou o melhor. Então eu te convido, nessa época de festa, meditar e refletir sobre a leitura destas palavras. De aquilo que damos, de aquilo que entregamos, ser o melhor. Ser o melhor, entregar o melhor para Deus. Jesus estava, Lucas capítulo 21, do 1 ao 4. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Por quê? Agora eu lembrei.
o propósito da igreja de Jesus Cristo. Nós não esquecemos do nosso propósito de entrega individual e de entrega comunitária, de entregarmos o melhor para Deus. A palavra de Deus diz que lá em João 6:9, também vai falar do menino, né, que entregou 5 pães e 2 peixinhos. E ali houve uma multiplicação. Entregou nas mãos de Jesus e Jesus alimentou uma multidão e ainda sobrou. Então a gente reter para nós e não ter esse coração doador, reconhecedor de que tudo que nós temos vem de Deus, a respiração, o tempo, a força física, as habilidades que temos nos processos mentais, toda a nossa saúde mental e emocional. Então, João 6:9. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Então havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. A mulher também, que tinha um pouco de azeite, e ao obedecer às palavras de Deus, então, enquanto ela estava ali, com a botija derramando azeite nas vasilhas, mesmo ela tendo pouco, houve ali uma multiplicação, um milagre. O milagre de Jesus, o milagre de Deus, o operar de Deus, o sobrenatural de Deus. Então, em Atos 2, 44 e 45, lembrar do nosso papel como igreja. Eu estava em Atos e saí. A gente já está finalizando. Atos 2, 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia o que iam sendo salvos. Então, em Atos 4, verso 32 e 35, então louvavam o Senhor com alegria, repartiam. Vejam, o mesmo tempo ali em que Davi está vivendo, não é? E que devemos voltar para essa missão como igreja, e não como Jeremias 7. Então, em Atos 4, 32, da multidão dos que creram era um coração, da multidão dos que creram era o coração e a alma. Eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Lembra do pensamento de Davi? Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as,
traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então, para encerrarmos, lá em Jeremias 7 fala assim: primeiro, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá. Vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mas, se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei ao pai de vocês desde os tempos antigos e para sempre. Mas, se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. Segue outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vem e se põe diante de mim, neste templo que se chama pelo meu nome, e dizem: estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Chamei, mas vocês não me responderam. Farei também com este templo, que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. Então veja, nós sabemos do que aconteceu com o povo de Deus, né? Quando ele permite que a Babilônia invade. E ali a morte, destruição,
perda financeira, perda de casa, perda territorial, perda de liberdade, perda de saúde, perda de equilíbrio emocional. É muitas perdas. Porque nós somos protegidos por Deus. Mas se Ele não estiver conosco, somos vulneráveis a ao poder do inimigo. Sansão ficou vulnerável ao poder dos filisteus, porque ele perdeu a presença. Então, acolha com mansidão as palavras do Senhor, e que neste Natal, não é onde nós lembramos aí o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, que nasceu com propósito, que veio ao mundo com propósito, que mesmo sendo Deus se humilhou, Ele não se exaltou. Então não venhamos a se exaltar como seres humanos, acharmos que somos alguma coisa, que temos riquezas no banco e aquelas riquezas são nossas. Davi muito humilde. Como eu posso dizer que eu estou entregando algo assim, me orgulhar, se tudo que eu tenho vem de Deus? Então que venhamos ter essa consciência, que a sua saúde mental, que a sua saúde emocional, que a sua saúde física, que toda a proteção que você tem financeira, na sua casa, na vida dos seus filhos, na sua própria vida, na vida daqueles que você ama, em tudo, a sua respiração, é Deus que dá. Você saiu nu do ventre. Então Deus, Ele fez, está me trazendo agora o Espírito Santo, né? Fez Adão e, por último, a vida. Então, foi Deus que te criou. Deus que te deu a vida. Deus que te colocou neste ambiente. Então, eles pecaram e foram expulsos do ambiente. Deus tirou o povo do Egito, levou para Canaã e agora os expulsa da terra, do território que Ele mesmo colocou. Porque estão fazendo obras más. Porque estão sendo maus, adorando outros deuses, cometendo adultério, roubando, matando, negligenciando a obra social que a igreja tem. Como eu fui abençoada na minha adolescência, que muitas vezes não tinham que se alimentar. Dia de sexta-feira tinha um ciclo de oração e tinha almoço, e toda sexta-feira estava eu, mãe e as duas filhas, e era uma bênção o culto, Deus se revelava. Era uma época, irmão, que quem tinha pecado não queria ir para a igreja, porque era revelado. E não venhamos a nos acostumar com o pecado, mas nos posicionarmos como Deus falou no início, como Moisés: posicione-se ao lado do Senhor. Posicione-se ao lado do Senhor e posicione para destruir aqueles que querem, e posicione aqueles que estão com espírito contrário, contra as obras do inferno. Por quê? Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, que tem nos impedido de avançar como igreja, em comunidade, em união, em santidade, em honestidade. Então, é um levante de oração, de intercessão, de intervenção, para que haja manifestação do poder de Deus e destrua todas as obras de Amã e os seus filhos do meio. Não só Amã, mas os seus filhos também, que já estão... filhos fala de frutos, de descendência, do que vem do mal, tudo que está no meio e que vem do mal. Lembrando, não lutamos contra os seres humanos, mas contra poderes, potestades, contra o mal, contra o diabo, sabendo que não estamos só. Deus está conosco. Não venhamos nos acanhar como igreja, mas nos posicionar. Mas o que está havendo, que Jesus falou para mim, está lembrando agora. A gente, para não ser ferido, para não levar tapa, como Jesus levou, para não ficar cheio de espinhos na cabeça, a gente tem recuado. Para poder manter a nossa saúde física, emocional e psicológica. Aonde somos chamados para falar a verdade. Aonde Jesus falou que existe uma palavra sobre nós. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Aqueles que vão tentar matar vocês pensam que estão prestando um culto para Deus. Pensa, João 15, se eu não me engano.
pensam que estão fazendo a vontade de Deus. Se começarmos a falar a verdade, começa a perseguição. Lá é João 15. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Só um minutinho. É o 16, desculpa. 16, capítulo 16 de João. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas. E até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Perseguidos por conta da verdade. Mas lembremos que nós, como igrejas, podemos orar contra o espírito da perseguição e da morte. Para que Jesus tenha um encontro com Saulo, com os perseguidores, e os parem no caminho em que estão vindo em nossa direção. Assim nos diz agora o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.